Olá, estudantes do terceiro ano, meu nome é a professora Joyce, estou aqui para mais um encontro em Geografia. Hoje vamos falar de um tema bem interessante, o tema é Geografia e dando um aspecto mais focado em Brasil e sua globalização ou Brasil na globalização. Para que isso seja atingido, nós temos como objetivo visualizar aspectos positivos e negativos dentro do cenário mundial em que o Brasil se encaixa na globalização e analisar o que é representativo na economia local. Para que isso seja atingido, vamos ter uma linha cronológica a ser desenvolvida. Primeiro, vamos pensar no seguinte questionamento: existem controvérsias ligadas à globalização brasileira? O que pensar sobre isso? Dentro dessas características, nós podemos identificar algumas situações que podem levar você a pensar sobre o assunto. Primeiro, a globalização, ela reflete uma maior aproximação de todas as nações no planeta, principalmente em termos econômicos. Relacionado a esse contexto, além do econômico, temos também uma aproximação cultural, política e social. Dentre essas aproximações, nós vemos vários cenários que corroboram ou ajudam um sistema integrado. Dentre eles, o FMI, no qual um banco, que é pertencente à ONU, financia empréstimos e potencializa a melhoria local, tanto do comércio quanto de transações comerciais, financeiras, aumentando gradativamente a movimentação do capital e do investimento, para que, logicamente, potencialize vários setores, em que um dos setores que mais sejam potencializados seja essa movimentação de pessoas e visto isso através do movimento migratório, seja por estudo, trabalho, turismo ou até comércio ou até relacionado à indústria. Só que, lógico, tudo isso tem um fechamento. É um fechamento que fala e reflete dentro da perspectiva que temos que ter um discernimento a respeito do conhecimento e do que é ganho ou perdido com essa comunicação toda. Mas, com isso, você tem que ter a noção de que a palavra-chave para a globalização é comunicação. A comunicação reflete nos mais variados níveis, fazendo com que seja possível o ganho monetário, o ganho pessoal, o ganho financeiro e o ganho do conhecimento. Para isso, então, focalizamos e fechamos algumas características que podemos puxar daqueles itens anteriores do que seria a globalização. Primeiro, uma aculturação. A aculturação, por muitos estudiosos, remete ao dizer que estamos perdendo culturas locais. Na verdade, não. A gente percebe que a globalização evoluiu e dentro da evolução, cada vez mais o respeito pelo diferente está cada vez mais em moda. Então, você percebe que a aculturação não reflete uma ausência ou uma diminuição da cultura, e sim uma potencialização do conhecimento de como é a cultura local em outros lugares, o que faz com que a gente tenha mais respeito, sim, e por conhecer o diferente. Outra potencial característica da globalização é a criação dos blocos econômicos. Já que a palavra-chave é comunicação, dentro do cenário econômico, o trânsito, a formatação de que como se compra, como se vende, como se comunica, também é importante. Só que nós temos distâncias gigantescas. Mesmo com todo o fluxo de informação, as distâncias permanecem. Dessa forma, para alguns setores, para algumas pessoas, para algumas empresas, é um caminho exaustivo. Dentro disso, os países, a partir da Segunda Guerra Mundial, já visto isso anteriormente, e você com certeza já ouviu falar, percebem a potencialidade de quando o próprio país estabelece acordos com os seus parceiros do mesmo continente ou de outros continentes, onde potencializa, facilita e, logicamente, incentiva maior flexibilização e maior comunicação comercial. Isso, lógico, tramita e melhora todo o sistema econômico envolvido. E isso, logicamente, potencializa também uma expansão do capitalismo, que também faz parte da globalização. Por quê? Porque uma vez potencializado o setor econômico, potencializado a comunicação cultural e social, nós também temos uma expansão do sistema socioeconômico vigente. Como sendo majoritário, não único, o capitalismo expande e aproveita-se da ferramenta da globalização para fazer com que aquelas características básicas do capitalismo, propriedade privada, lucro,
e luta entre classes sociais estabeleçam-se de maior extensão e sejam comunicadas em todos os níveis. Dentro dessa característica também, não podemos deixar de falar do papel das multinacionais, que estabelecem então uma rede interligada de fluxos, tanto para a produção, quanto como comercialização e informação dos seus produtos. As multinacionais se dispersam pelo planeta e fazem com que a gente tenha literalmente a noção de que todos os produtos circulam por todo o globo. E, logicamente, esses produtos também remetem formas de conhecimento, porque nós adquirimos então a utilização de novas formas de produzir, novas formas de comercializar, novas formas de consumir determinados objetos, seja de cunho descartável ou não. Para isso, então, agora vamos fechar com um exercício. Nesse exercício, observe que é uma adaptação da Unicamp para que você teste os seus conhecimentos. Faz cerca de 20 anos que a globalização se tornou uma palavra-chave para a organização de novos pensamentos no que diz respeito ao funcionamento do mundo. A palavra globalização entrou recentemente em nossos discursos. A globalização pode ser vista como um processo, uma condição ou um tipo específico de projeto político. Pense, identifique uma característica política e uma cultural da globalização. Pense e rapidinho eu volto para a gente comentar a resposta. Até mais! E aí, alunos, vamos ver o que vocês indicaram. Remete sempre que as questões abertas colocadas aqui sempre tenham cuidado de ter uma orientação para a resposta. Nessa orientação para a resposta são dicas que a gente viabiliza para que você consiga escrever aí com maior profundidade. Nada impede de você exemplificar, nada impede de você fazer por itens, nada impede você de fazer através de mapas conceituais. O importante é que você faça uma resposta que remeta a você uma assimilação do conteúdo. Faça com que você literalmente entenda e tenha certeza de que adaptou e conseguiu desenvolver a resposta com coerência. Dentro disso, os aspectos culturais e os aspectos políticos dentro da globalização podem ser vistos de maneira bem tranquila. Dentro dos aspectos políticos, logicamente, um papel da ONU pode ser levantado, porque a ONU digamos assim, se interrelaciona com todos os países do planeta. Essa interrelação faz com que a ONU tenha um adensamento, uma comunicação flexível e adaptada aos lugares. E essa adaptação, essa flexibilidade também se adapta aos regimes políticos, que automaticamente, comunicados, estabelecem possíveis conversas e estabelecem possíveis trocas, tanto econômicas quanto sociais. E aí, a partir disso, logicamente, sistemas econômicos são dissipados e começam a ter os seus famosos jeitinhos. Então, dentro dessa perspectiva, nós percebemos que os princípios econômicos que você pode buscar das etapas do capitalismo vem desde países que se apresentam de maneira liberal, dentro da política ainda liberal do capitalismo industrial, mas também políticas neoliberais já de um capitalismo financeiro. Então nós temos no planeta todo vários tipos de formações econômicas que refletem no aspecto político da conversa, da discussão e da comunicação nos mais variados níveis. Claro que isso se acentuou basicamente, de maneira bem clara, pós-Guerra Fria,
principalmente quando a gente percebe a chamada nova ordem mundial, onde saímos daquela esfera do mundo primeiro unipolar, depois bipolar e agora chegamos ao unimultipolar, onde nós vamos ter não só um sistema, mas temos um sistema adaptado e com suas nuances de diferença em cada lugar. Então isso pode ser refletido dentro de um aspecto político da globalização. Já no aspecto cultural, nós temos os chamados processos de homogeneização, mas como falamos anteriormente, não é uma homogeneização no sentido de dar igualdade, é uma homogeneização no sentido de conhecimento, no sentido que você conhece o que está sendo tratado, você percebe as diferenças e, logicamente, dentro do respeito mútuo, valoriza essas diferenças culturais, sejam elas ligadas à vestimenta, idioma, vocabulário, religião. E isso faz com que a gente tenha uma interação e não uma sobreposição de culturas. Nessa interação, logicamente, também poderemos ter uma integração, onde podemos sintetizar com uma palavra que aparece muito em questões, principalmente do vestibular, a chamada aldeia global, onde temos a visualização e a percepção que temos que respeitar as diferenças, mas comunicar, refletir e compartilhar dentro da esfera em que nós vivemos. Na continuação, vamos agora focar dentro de algumas características positivas e negativas da globalização. Dentro dessas potenciais características positivas, claro que a gente já destacou aquela imagem de muito volume de dinheiro, que é uma das coisas que mais estabelece o aspecto visual positivo da globalização. Nós vemos muitas vantagens e muitas facilidades de empresas dentro de uma competição internacional potencializarem o seu investimento. Esse potencial investimento, claro, faz com que os empresários, os mega empresários, queiram expandir sempre. E essa exportação, essa expansão se dá, logicamente, à medida que os produtos circulam pelo mundo. E à medida que os produtos circulam pelo mundo, isso favorece com que o preço se reduza, porque eles ficam massificados, produzidos em larga escala, e isso literalmente faz com que haja uma intensa produção e uma intensa comercialização e consumo, que também amplia a quantidade de mercadorias ao seu dispor. Quanto maior é a produção, quanto maior a circulação, quanto maior a venda, maior a possibilidade de escolha, e faz com que um dos princípios do capitalismo, que é a livre concorrência, se estabeleça e seja positivo. Dentro do aspecto positivo, ainda podemos destacar a situação de aliança, a situação de convívio, a situação de compartilhamento mesmo. Isso, logicamente, fazendo dentro da esfera econômica ser representado dentro da esfera social também e do conhecimento. Pois, uma vez que existe essa cooperação entre as pessoas, uma cooperação de países, uma cooperação de empresas, existe também uma cooperação no sentido da produção. E quando você produz em forma engajada, em uma forma organizada, você também reflete isso de maneira intrínseca e extrínseca nas relações sociais, porque estabelece que as pessoas se conheçam mais, conheçam vários tipos de produção, conheçam vários tipos de produto. Isso amplia nosso ponto de vista, faz com que a gente tenha novas perspectivas. E isso é extremamente positivo, porque também favorece a você conhecer diferentes aspectos sociais do mundo e se engajar em lutas sociais, se engajar em aspectos sociais que você acha interessante ou acha passíveis de serem defendidos. Dentro disso, logicamente, não é tudo positivo, nós temos também aspectos negativos. Dentro do aspecto negativo, claro que às vezes se quer, mas não se consegue. Então nós temos a particularidade de observar que alguns não conseguem chegar no mesmo nível. Então nós temos a percepção de que existe muita desigualdade internacional. Esse ponto de vista é positivo, conseguimos ver, mas o negativo é que ele existe. E, infelizmente, também existe uma concentração de riqueza, dando literalmente um caminho visual de que quem tem mais acumula mais e muitas vezes quem tem menos também não consegue acumular e melhorar a sua vida.
Lógico, atrelado a situações específicas, e uma delas é o desemprego, que aumenta em muitos setores e em muitos países do planeta. Outro ponto positivo e negativo a ser destacado é, lógico, a exploração do trabalho em países em desenvolvimento mais lento ou que começou depois. Essa palavra desenvolvimento até deve ser enfocada por um sentido amplo. Observar que desenvolver é no sentido de melhorar o que tínhamos antes. E não literalmente igualar, porque cada um tem sua história, cada um tem seu mecanismo, cada um tem sua adaptação. E isso, logicamente, adaptado a um fluxo intenso de produtos que também pode se mostrar negativo, porque muitas vezes não conseguimos acompanhar esta rapidez. E isso pode ser negativo quando esse intenso fluxo gera problemas. Nós temos problemas gerados por isso. Nós temos poluição, nós temos, além da poluição gasosa, temos poluição sonora, visual, entre outros itens. E além de que também tem o problema de que, falei positivamente que a cultura muitas vezes não é homogeneizada, mas algumas vezes vemos culturas sendo massacradas, infelizmente. Então, essa perspectiva deve ser vista tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. Dentro do Brasil, as características que isso reflete são bem parecidas com os aspectos gerais, porque o Brasil está totalmente inserido nesse sistema. Então, nós observamos um mercado hiperaberto, um mercado hipercompetitivo, uma livre concorrência muito franca e às vezes muito violenta. Nós também percebemos ao longo dos anos uma intensa modernização, tanto da comunicação quanto dos transportes. Veja o quanto evoluiu o sistema de telefonia nos últimos anos, por exemplo, o sistema de vídeo, por exemplo, quanto se desenvolveu. E até nesse momento, o reflexo da nossa aula. Vejam a possibilidade que hoje temos de, mesmo no momento de pandemia, estarmos nos comunicando. E isso, há alguns anos atrás, era completamente impossível. Então, este salto tecnológico é visível até nesse momento por nós. E isso reflete o avanço tecnológico e científico, que, possibilitado por avanços anteriores, foi sendo calcado, foi sendo escalado até o momento em que estamos. E isso só foi viabilizado porque houve gradativo crescimento industrial com o aumento de oferta de produtos, que foi potencializando a visualização de que, puxa, tem um produto que está aqui, posso melhorar? Posso. Como fazer para melhorar? Vamos estudar. Então foi literalmente sendo escalado como se fosse uma escadinha, um desenvolvimento tecnológico e científico. Dentro disso, lógico, também temos alguns problemas no Brasil refletidos naquela mesma perspectiva. Tivemos um aumento de desemprego, porque, claro, dentro dessa situação de rapidez, também se reflete uma rapidez necessária ao trabalho. E muitas vezes, infelizmente, essa rapidez reflete que as pessoas não se adaptam rapidamente. E isso faz com que postos de trabalho sejam perdidos. E isso evidencia, logicamente, uma ausência de preparo, gerando desigualdades socioeconômicas. Esta rapidez no consumo, essa rapidez na produção, também reflete um problema grave que vem se acentuando no Brasil, uma degradação dos nossos recursos naturais, que deveriam ser estudados no sentido da sua utilização para dar esse tempo necessário para o recurso se reestabelecer, coisa que não é muito vista. E isso provoca em alguns setores, em alguns recursos, graves problemas. Isso tudo seria, obviamente, prevenido e melhor avaliado se houvesse um preparo maior de todo o sistema social e político brasileiro. E dentro desse aspecto social, também temos que evidenciar uma dependência econômica, potencializada muitas vezes pelas multinacionais, além de alguns estudos mostrando políticas sociais sendo diminuídas no decorrer dos anos, que podem impedir que a sociedade literalmente lute por melhor qualidade de vida e renda. Este gráfico ressalta aqui um dos problemas apresentados no slide anterior, que é o aumento do número de desempregados. Vejam que não é um aumento expressivo. O gráfico mostra que sempre perambulamos em torno de 10%.
mas mostra que o movimento é crescente nos últimos anos e que se não houver uma conscientização e um melhor equilíbrio, nós podemos ter graves problemas desse nível. Dentro dessas características também podemos evidenciar um cenário geral para o Brasil. Esse cenário mostra que o Brasil é, sim, um forte mercado interno, temos uma economia interna forte de consumo e venda, temos um potencial grande para exportação, graças aos nossos recursos naturais e graças à nossa mão de obra e o nosso espaço terrestre. Temos também uma franca exportação de energia e tecnologia, que cada vez mais se acentua no nosso dia a dia. Temos meios de comunicação que vêm se acentuando no sentido da perspectiva da melhoria de grande forma. Percebemos isso principalmente na comunicação móvel e fechamos com a observação de uma diversificação cada vez maior do nosso parque industrial. Percebemos que ele começou focalizado em algumas áreas brasileiras e com alguns tipos de produto. Isso a gente puxa os ciclos econômicos para você observar, mas hoje percebemos que torna-se cada vez mais descentralizado e cada vez mais diversificado, o que potencializa muito a nossa exportação. Então, esta imagem reflete isso. Esta também mostra um gráfico onde a gente pega uma perspectiva de uma economia baseada num consumo de energia. Então, nós vemos este gráfico e observamos esse consumo de energia sendo gradativamente aumentado. Este aumento no consumo energético literalmente mostra um aumento potencial do volume industrial. Então, literalmente, olhando que é uma crescente, nós percebemos também que é uma crescente todo o potencial industrial brasileiro. Então, temos tudo positivo pela frente a imaginar. Outra situação que eu gosto de destacar é a relação de exportação e importação, o déficit e o superávit. Dentro dessa perspectiva, veja que você consegue ter uma noção exata de que o Brasil tem um crescimento acentuado. Desafios que nós temos a seguir: tentar pelo menos diminuir a desigualdade social, observar a competição e o capital. Vemos também a falta de investimentos que deve ser colocada em maior quantidade nas perspectivas de infraestrutura, uma disparidade econômica que deve ser neutralizada com o tempo, para então a gente conseguir uma melhoria principalmente em aspectos relacionados à expectativa de vida e ao analfabetismo. Para isso, vamos fechar com esse último exercício. É outro da Unicamp. A imagem ao lado, ou melhor, abaixo, ilustra um encolhimento do mapa mundi graças a inovações nos transportes que aniquilam o espaço por meio do tempo. Isso foi tirado do David Harvey, Condição Pós-Moderna. Esta imagem aqui mostrando uma diminuição visual do globo. De acordo com a imagem e o texto acima, qual o significado do encolhimento do mapa mundi? Bora lá, eu volto rapidinho. Então, vamos ver o que vocês escreveram? Então, gradativamente, a imagem reflete uma visual diminuição do tempo, mas o tempo não condiz ao espaço. Então, o que a gente percebe é que a velocidade dos meios de transporte faz com que a gente tenha uma comunicação mais rápida, mas as distâncias ainda permanecem. Por isso, nós temos que ter uma noção de que o mapa encolheu em termos de velocidade visual, mas em termos físicos continua lá. Para isso, vamos fechar fazendo uma retomada. Nós fizemos um conceito de globalização, analisamos aspectos positivos e negativos, tanto ligado
a parte geral quanto brasileira, além de evidenciar alguns problemas e potenciais que a indústria e a economia brasileira refletem dentro desse mecanismo globalizatório. Espero que vocês tenham gostado, nos encontramos em outro momento. Até mais!